a Deus, queridos. Abra comigo em 2 Samuel capítulo 23, em nome de Jesus. 2 Samuel 23, verso 8 em diante. Não perca essa palavra, querido, ela vai falar muito ao teu coração nessa noite. Não se desconecte desse ambiente, porque muitas vezes nós nos distraímos e a distração é satânica, porque ela rouba aquilo que Deus quer tratar no nosso coração. 2 Samuel 23, versículo 8, todos acharam? Diga glória a Deus se achou. Diz assim a palavra de Deus: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebete e Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. E esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar dos despojos. Depois dele, Sama ou Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Pai, muito obrigado. Eu sei que o Senhor já está falando ao nosso coração há muito tempo. Que nós estejamos sensíveis para ouvir a Tua voz e obedecê-la. Que nós saiamos daqui, Senhor, diferente do que entramos. Que toda peleja, batalha, elas sejam colocadas diante do Teu altar. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, e que essa palavra vai e produza resultados até a eternidade. Eu proíbo todo principado, potestade e domínio de agir ou reagir contra o Teu povo. E que o Senhor cerque esta igreja com anjos com espada de fogo desembainhada, e o Teu nome seja glorificado para sempre, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode assentar, querido, em nome de Jesus, engrandecendo o nome do Rei. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir mais uma vez para você não se distrair, nem com as preocupações que ficaram lá fora, nem com os barulhos de dentro da igreja, nem com o barulho do próprio som do ar-condicionado. Se alguém chamar você, você fala assim: olha, agora é o momento que eu estou numa conexão com o meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Amados, ninguém faz algo grande sozinho. Glória a Deus. E se alguém está fazendo sozinho, o que está fazendo não será grande. Deus é um Deus, Ele é coletivo. Perceba que todas as vezes que Deus foi fazer algo grande, Ele diz assim: façamos nós. Deus poderia fazer sozinho, sim ou não? Mas todas as vezes que Deus vai fazer ou mover algo poderoso, Ele sempre vai dizer: façamos. O reino de Deus, ele é um reino de cooperação. Quando a Bíblia vai encerrar a jornada do rei Davi, ele vai citar alguns príncipes. Ele vai contar a história, e ao final ela reserva um capítulo para compartilhar conosco acerca de alguns homens que se ajuntaram a Davi para fazer um feito extraordinário. Estes homens se destacam pela coragem, pela bravura, pela resiliência, em realizar tudo o que se realizaram. Esses homens, eles são chamados de príncipes do reino de Davi. A impressão que temos sobre um príncipe é sempre aquele dos desenhos da Disney, bem arrumadinho, com aquele
chapeuzinho arrumadinho, mas imagine que eram príncipes, e a palavra fala que eles eram principais. E nas batalhas do mundo antigo, os principais homens eram também chamados de príncipes. Homens que com certeza carregavam marcas e cicatrizes. Homens com a pele judiada pelo sol e as mãos calejadas pelas batalhas. Eram homens que passaram dias de sequidão no deserto, nas aflições das montanhas, porque Deus sempre vai forjar os seus melhores homens no meio das batalhas. Quem está aí? Nos desertos da vida, nos desafios de cada dia. E às vezes nós ficamos pensando: Deus não me ama porque eu estou em grandes batalhas, em grandes perigos, eu estou em grandes desertos, em desafios diários. Segure a mão de alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: Deus, mas com fé, irmão, Deus está nos forjando no campo de batalha, nos desertos da vida e nos desafios de cada dia. Amém? Quando eu olho e observo 1 Crônicas 11:10, a palavra diz que estes são os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Aleluia. Observe isso. Eles eram chamados de príncipes ou principais de Davi. Esses eram os guerreiros de Davi. E junto com todo Israel, eles deram um grande apoio para estender o reino, conforme Deus havia prometido para o rei Davi. Estes homens fizeram parte de uma promessa. Quem tinha promessa? Davi. Aleluia. Quem tinha o reino? Davi. Sim ou não? Quem tinha uma herança? O rei Davi. E esses homens, eles embarcaram em uma promessa de Deus por causa de um homem que tinha uma promessa. Esses homens embarcaram num reino por causa de um homem que tinha um reino. Esses homens, eles receberam uma herança por causa de um homem que tinha também uma herança. Note, eles são citados como principais. Deus está levantando neste lugar muitos príncipes. Aleluia. Muitos principais. E às vezes você acha: a minha luta vai me matar. Não, a tua luta está te forjando como um príncipe de Deus. Aleluia. Como aquele que não tinha herança, mas vai receber a herança do Senhor. Glória a Deus. Deus está levantando príncipes em meio às suas batalhas. Deus está levantando homens como levantou um tempo de Davi. Porque ali havia, a palavra diz que haviam 30 homens de elite. Mas dos 30 homens, 3 homens, eles vão se destacar. Glória a Deus. Quem vai se destacar dentre esses 30? Josebete e Basebete. Quem vai se destacar? Eleazar. Quem vai se destacar? Samar. Preste atenção nisso. A Bíblia também chama esse Josebete e Basebete de Jazobeão. E ele era um dos 30 dos principais. Ele era um sujeito que não tinha a ferramenta adequada. Ele era um homem que não tinha escudo, que não tinha capacete, mas ele tinha ousadia para enfrentar desafios. Aleluia. Jazobeão nos ensina uma lição aqui, para que possamos lutar com aquilo que nós temos. Porque você fica pensando: não, se eu tivesse o dom tal, aí seria diferente. Se eu tivesse o recurso X, eu seria muito diferente. Querido,
Deus está nos convidando a lutar com as armas que nós temos. Eu não sei qual o teu dom, Deus o sabe. Eu não sei o teu nível de intelectualidade, Deus o sabe. Eu não sei o que você tem de habilidades, Deus o sabe. E Deus está levantando príncipes nesta noite para você lutar com as armas que Deus te deu. Oh glória! Jazobeão nos ensina a aproveitar as oportunidades. Jazobeão nos ensina sobre gente que luta com o que tem. Homens que aproveitam oportunidades. A Bíblia diz que ele não deixou para o outro dia, porque ele venceu a parada em um dia só. Sabe aquela gente que fala, não, amanhã. Não, depois de amanhã eu resolvo essa parada. Semana que vem eu resolvo essa parada. No mês que vem, e vão protelando. Mas Jazobeão está nos ensinando a combater um combate hoje. Não deixar o inimigo crescer amanhã. Vença ele nesta noite. Aleluia. Jazobeão venceu em um só dia. E Deus está levantando pessoas que não têm tudo o que precisa, mas com o que tem, vai realizar uma obra incrível, inédita e poderosa. Deus está levantando pessoas que não têm tudo o que precisa, mas com o que tem, vai em frente sem retroceder. E todos podem correr, mas Jazobeão nos ensina a manter a nossa posição. Pode vir a guerra que for, pode vir a oposição que for, pode vir a luta emocional, espiritual que for, financeira que for, profissional que for. Deus está falando a uma geração: mantenha a tua posição, porque eu vou na frente das tuas batalhas. Aleluia. Olhe para alguém com fé e diga: mantenha uma posição em Deus. Não retroceda. O segundo indivíduo, o seu nome é Eleazar. É um cara que se põe no meio de uma batalha. Sabe que a Bíblia diz que todo mundo correu, mas Eleazar é o homem que vê todo mundo correndo, mas ele permanece. Segure na mão de alguém e diga para essa pessoa: Deus está levantando príncipes no meio daqueles que permanecem. Sabe que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós outros. Deus está levantando uma geração que permanece. Escute, olhe para alguém com fé e diga para essa pessoa: permanecer é uma chave espiritual que te dá acessos ao impossível. Aleluia. Permanecer, olha para alguém e fala: permanecer é a chave. Só mais uma vez: permanecer é a chave. Oh glória. E a Bíblia também vai dizer que se levantou e efetuou grande livramento. Olha só para você ver que coisa incrível. Eleazar, ele vai lutar com tamanha intensidade, com tamanha força, com tamanha dedicação, que ele está batalhando com a espada na mão. E quando a batalha termina, quando não tem nem mais o inimigo, ele tenta abrir a mão para a espada sair, e a espada está colada na mão dele. Aleluia. Então, queridos, a fricção da espada em batalha, e mesmo depois da batalha, o sangue cola a espada na mão desse homem. Os inimigos já tinham tombado, mas ele continua como? Em ordem de batalha. E até quando ele quer abrir mão da espada, a espada não se desapega dele. Você está aí, não? Ele não consegue largar a espada. Esse é o tipo de gente determinada, que se coloca em prontidão de tal forma que a vida dele se mistura com a sua chamada e com a sua missão.
Glória a Deus. É alguém que tem uma vida aqui, mas essa mesma vida que ela tem aqui, alinhada, ela leva para casa, ela leva para o trabalho, ela leva para a faculdade, ela leva para os ambientes onde ela pisa. Quem está aí? Diga alguma coisa em nome de Jesus. Queridos, Deus está levantando um povo de batalhas. E você vai olhar para você e tudo vai ser ministério. Você vai olhar para o teu casamento e falar: meu casamento é um ministério. Você vai olhar para os teus filhos e vai falar: meus filhos é o meu ministério. Você vai olhar para as batalhas lá de fora, você vai dizer: as batalhas de fora é o meu ministério. Você vai entrar em qualquer lugar que você pisar a planta dos teus pés, e você vai dizer: ainda aquilo que não estou entendendo, e ainda há um nível de guerra, mas tudo que está acontecendo faz parte do meu ministério, e a espada, o meu chamado, a minha missão está grudada na minha vida. Eu não consigo separar o homem de Deus do homem comum, porque eles se misturam. Por quê? Por causa da unção que nós carregamos, por causa da presença da espada que permanece em nossas mãos. Porque a palavra diz em Efésios 6 que a espada é a palavra de Deus. Eu profetizo que a palavra de Deus, ela vai grudar tanto na tua vida que não vai ter como você tirar a palavra do teu coração. A tua vida será a palavra, e a palavra será a tua vida. Você não vai se mover na tua palavra, você vai se mover na palavra de Deus. E onde estava fechado se abrirá, o impossível vai acontecer, e a glória de Deus vai permanecer sobre aqueles que a palavra permanece nele. Aleluia. É o tipo de gente que tem uma vida inteira, que tem uma vida de integridade espiritual e moral, porque ela sabe que aqui embaixo tem um corpo mortal, mas está revestido da graça do Espírito Santo. Alguém olha para você e fala: é só um homem. Mas quando o céu olha para você, quando o inferno olha para você, percebe que você não é comum. Porque embora você seja de carne e osso, o Espírito de Deus habita no teu interior. Quem pode resistir um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo? Quem pode deter a gente? Irmãos, às vezes a impressão que eu tenho é que nada pode me parar. Embora sendo homem, embora tendo limitações humanas, embora precisando tomar água para sobreviver, me alimentar para não sobreviver, mas quando travam as batalhas, parece que as batalhas não podem me subjugar. Por quê? Porque a unção de Deus nos reveste de uma autoridade que não é nossa. Ela foi conquistada na cruz para te dar toda a autoridade, como Jesus disse: toda a autoridade te foi dada. É o tipo de gente que não mistura o santo com o profano. É o tipo de gente que manifesta as coisas do alto, mesmo estando aqui embaixo. É o tipo de pessoa que está tão íntima com Deus, com o seu reino, que tudo se mistura e nada se divide. Você está no reino dos homens, mas ao mesmo tempo assentado nas regiões celestes. Você está indo para casa, mas ao mesmo tempo, quando o mundo espiritual olha para você, consegue enxergar a glória de Deus, a presença do Espírito Santo e os anjos do Senhor com espada de fogo desembainhada, guerreando em teu favor. Quem poderá nos resistir, irmãos? Quem? Se o Senhor está à frente, que luta, que batalha, que peleja pode ter uma voz maior do que a voz do nosso Deus? Esta unção vai fazer você manifestar a glória de Deus em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Quem está aí? Porque aquele que é cheio do Espírito Santo não tem uma vida dupla. A vida dele é uma vida só. Por quê? Porque ele é inteiro. Ele mantém uma integridade espiritual, mesmo quando está lá fora. Irmãos, preste muita atenção que eu vou falar para você. É muito fácil a gente glorificar aqui dentro. É muito fácil a gente ser cheio do Espírito Santo aqui dentro. É muito fácil a gente ler a Bíblia aqui dentro. Querido, mas as maiores batalhas são travadas em casa.
As maiores batalhas são travadas no trânsito. As maiores batalhas, elas são travadas quando chegam as más notícias. Mas aí você não pode se esquecer que você não é um homem aqui e um homem lá fora. Você é o mesmo. Por isso Deus está liberando uma unção de integridade espiritual sobre as nossas vidas. Uma unção de moralidade sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Porque alguém não vai ficar atento apenas às tuas palavras. Porque papagaio também fala. Mas papagaio não pode manifestar a glória de Deus. Mas Deus está liberando uma unção para que a tua vida seja uma verdadeira pregação, onde nós sejamos cartas vivas. Alguém vai olhar com você e vai perguntar: com quem que você está andando? Com quem que você está falando? Porque você era um ontem, mas você parece que é outro hoje. Você falava palavrão ontem, mas você fala só das coisas de Deus hoje. Você era um homem irrancudo, tudo você ficava nervoso, chateado, chutando tudo até o cachorro. Mas agora as pessoas falam um monte para você, mas você mantém-se inteiro, com domínio próprio, com paciência. Por quê? Porque eu não sou alguém aqui e outro lá na minha casa. Porque eu tenho uma integridade espiritual. Aleluia. Deus não tem uma vida dupla. E você não pode ter uma vida dupla. Agora vem a terceira pessoa. É Samá. Samá é o cara que quando o inimigo vem sobre o campo que ele tinha plantado, ele toma a posição para defender o campo. Quem está aí? E no mundo antigo era muito comum que alguém plantava, e quando era tempo da colheita, o inimigo vinha, colhia tudo e levava embora. Você está aí, não? Escute, tem muitas coisas acontecendo no mundo espiritual. Escute, esse domingo é propício para você tomar uma posição para defender a tua colheita. O inimigo inveja a tua colheita, mas não conhece o teu processo. Tem gente que inveja a sua colheita, mas não sabe que você está de pé bem cedo. Tem gente que inveja o que você tem, mas não respeita a dedicação do teu trabalho. Tem gente que inveja a posição que você tem, mas desconhece o quanto você estudou, que se dedicou. Inveja a sua casa, mas não respeita o esforço que você fez para chegar até lá. Inveja o seu casamento, inveja os filhos que você criou, mas não respeita a dedicação e a dupla jornada de trabalho que você estabeleceu sobre a tua casa. E eu vim aqui para dizer para muita gente: independente do inimigo estar de olho na tua colheita, você é Samá. E você vai ficar no meio do campo. Assim como Samá determinou-se. E Samá disse o que? Eu plantei e ninguém vai roubar. Eu plantei e ninguém vai levar. O que é da minha família ninguém vai tomar. E essa gente aguerrida, determinada, que faz um príncipe de Deus. Olhe para alguém e fala para essa pessoa assim: Deus vai levantar sobre a tua vida uma unção, onde o inimigo não vai mais tocar em tua colheita, em tua casa, em teus filhos, na tua vida financeira e tudo que envolve você. Deus está te dando a autoridade para resistir ao inimigo. Fala para essa pessoa: sabe como você vence? Sujeitando a Deus, resistindo a Satanás, e ele fugirá de você. Glória a Deus. Quem está aí? Ô glória. Quem eram esses homens? Eram homens que quando tinham eventos que precisava de homens importantes e poderosos, imagina quem eles chamavam. Eles chamavam a Josebete e Basebete. Eles chamavam Eleazar. Eles chamavam Samá. Sabe quando os pais perguntavam: quem você quer ser quando você crescer? Eu quero ser Samá. Eu quero ser Eleazar. Eu quero ser Josebete e Basebete. Por quê? Porque esses homens tornaram-se uma referência em Israel. Eu profetizo que a tua vida será uma referência em todos os lugares que você pisar a planta dos teus pés.
Glória a Deus. Quando precisavam de um palestrante, imagina quem eles chamavam. Quando os pais perguntavam para os filhos: quem vocês querem ser quando crescer? Imagina o que eles falavam. Esses homens carregavam a história. E todas as vezes que contava essa história das vitórias de Israel e de Davi, sabe quem era lembrado? Josebete e Basepete, Eleazar e Samar. Porque dentre todos os homens que caminhavam com Davi, estes 3 homens se destacavam. Entre 1000 e entre os 30 eles se destacavam. E eles eram os 3 homens pilares do ministério do rei Davi. Aleluia! Esses homens eram tão destemidos, esses homens eram tão ousados, tão corajosos, que um dia Davi pensou alto. Sabe aquele dia que você pensa alto? E Davi estava na caverna de Adulão, e ele se lembra e pensa alto, e diz assim: ah, quisera se eu pudesse beber daquelas boas águas que estão lá em Belém. Eleazar, Josebete e Basebete e Samar ouviram. Quando Davi acordou, lá chegam os 3 homens: trouxemos a água lá de Belém para o senhor. Como é que é? Queridos, escute. Eles atravessaram o campo inimigo. Eles, sujeitos a morrer no campo inimigo, eles atravessaram o fronte, atravessaram os inimigos, e eles foram até a fonte de Belém, encheram os carotes de água e trouxeram para entregar para Davi. E Davi era um homem tão extraordinário, que quando esses homens trazem a água e falam assim: trouxemos a água de Belém que você almejou e sonhou ontem, e ele diz assim: eu jamais beberei dessa água, porque com o sangue de vocês foram lá buscar. Então eu estou entregando a oferta de vocês no altar do Senhor, porque longe de mim que o sangue de vocês fosse derramado por causa de um desejo do meu coração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus também colocou homens belicosos, homens de guerra ao lado de Davi, para dar sustentação a um ministério poderoso. E Deus me falou algo muito forte. Ele disse: filho, eu vou levantar guerreiros poderosos para essa obra. Eu vou levantar guerreiras poderosas para essa obra. E eu vou dar uma sustentação sobre essa obra. E esta obra, ela vai crescer tanto, de tal forma, e ela será tão poderosa, porque eu estou colocando uma unção de moralidade, uma unção de fundamentos, uma unção onde um povo vai andar em lealdade, e eles entrarão em lugares que nunca entraram, chegarão a ambientes que nunca chegaram, e a minha glória repousará sobre eles. E a unção que estava sobre Josebete e Basebete, sobre Eleazar, sobre Samar e sobre os 30, estará sobre esse povo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Quando a história de Israel era contada, era impossível separar a vida desses homens das batalhas e conquistas e vitórias de Davi. Eles se tornaram exemplos a serem seguidos. O povo segue e marcham com eles, porque esses homens se tornaram homens notórios. O que Deus falou no meu coração: eu vou levantar homens notórios, eu vou levantar mulheres notórias no meio de vós. Mas para isso, vocês precisam andar no mesmo espírito, no mesmo sentimento, porque um corpo não se divide entre si. Mas quando nós encontramos um ambiente onde Deus tem a alegria de encontrar a unidade, o amor, a fidelidade, os dons se manifestam, a glória de Deus vem e o impossível acontece. Os milagres começam a acontecer, e a glória de Deus vai nos levando a lugares que nós jamais poderíamos chegar sozinhos.
O que Deus me disse: a minha glória vai na frente, e assim como foi à frente de Moisés e as águas se abriram, assim também será com o meu povo. Assim como a minha glória estava na frente de Josué e as águas do Jordão se abriram e as muralhas caíram, assim também será com o meu povo. Foi isso que Deus falou, e eu compartilho com você nesta noite, com ousadia e fé, porque Deus está levantando guerreiros poderosos. Aleluia. Queridos, Jazobeão, Eleazar, Samar nem sempre foram heróis, nem sempre foram convidados para as melhores festas, nem sempre foram prestigiados, nem sempre foram honrados. Apóstolo, mas qual a palavra de Deus para mim hoje? Ouve, esses homens não tinham nada, mas encontraram um homem que tinha algo para compartilhar. Aleluia. Estes homens não tinham herança, mas encontraram um homem que tinha herança. Esses homens não tinham promessa, mas encontraram na caverna de Adulão um homem que detinha uma promessa. Esses homens não tinham vitória, mas encontraram alguém que podia compartilhar de suas vitórias com eles. Escute, esses homens encontraram Davi em uma situação difícil. 1 Samuel 22, Davi foge da cidade de Gate e vai para a caverna de Adulão. O versículo 2 diz que se juntaram a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles, e haviam 400 homens com eles. De onde saiu Jabezão? De onde saiu Josebete Bacedete? De onde saiu Eleazar? De onde saiu Samar? Eles saíram. E esses homens, eu quero que você entenda isso, eles eram problemáticos, endividados, amargurados, deprimidos, descontentes, desviados, sem herança, sem promessa, sem reino. Mas encontraram alguém que tinha herança para compartilhar com eles. Encontraram um homem que tinha promessa para compartilhar com eles, que tinha um reino para compartilhar com eles, que tinha honra para compartilhar com eles. Eles chegaram em um lugar sem nada, mas saíram de lá restaurados. Eles saíram de lá edificados. Eles saíram de lá prestigiados. Eles saíram de lá renovados. Porque, querido, quando você se ajunta com um homem certo, aquilo que este homem certo carrega é compartilhado sobre todos. Porque Deus é um Deus coletivo, Deus não é um Deus egoísta. E quando nós estamos em um ambiente de coletividade, porque Deus também é um Deus de continuidade. Deus é um Deus de Abraão, Deus é um Deus de Isaac, Deus é um Deus de Israel. E Deus está falando: esta casa será uma casa de continuidade. Oh, glória! Deixa eu te dizer, querido, você só precisa encontrar aquele que compartilha conosco a herança, que compartilha conosco o seu reino, que compartilha conosco a sua promessa. Davi não encontrou os seus melhores homens em Harvard. Davi não encontrou os melhores homens nas melhores faculdades e nem nas rodas prestigiadas, mas Davi vai encontrar os seus melhores homens num lugar improvável. Homens improváveis encontrados num lugar improvável, mas encontraram um homem que mudou a sua história. Quem está aí? Eu vim dizer algo para vocês, amados. No Antigo Testamento, Davi é uma figura de Jesus. Ele é aquele que vence para que todos vencem. Ele é aquele que reina para que todos reinem. Ele é aquele que tem promessa para compartilhar com quem não tem. E Jesus, Ele é o Rei que compartilha com você e comigo o seu reino, a sua herança, as suas promessas. Ele compartilhou até o Pai dele conosco. Jesus é o prometido que compartilha a sua promessa. Ah, por favor, celebre isso comigo nessa noite. Xarabassuri cantarabás. Glorifique o nome do Senhor aí, querido. Aprenda a colocar Jesus no centro da tua vida. É engraçado que todas as vezes que a gente ouve falar de batalha de Davi e Golias, a gente sempre acha que a gente é Davi, mas na verdade nós somos o exército que não lutou. Todas as vezes, sim ou não, quando fala Davi e Golias, a gente já pensa: eu sou Golias porque venço batalhas maiores que eu sou Davi porque eu venço territórios improváveis. Mas na verdade, nós fazemos parte de um exército que não lutou. Veja na leitura da batalha o que foi que Golias disse.
quem vencer o outro, não precisa nem lutar com vocês que estão aí em cima olhando a peleja e a batalha. Mas olhem só, mandem apenas um homem para lutar comigo. Quem vencer, então aquele que vencer, o que perder será escravo do outro. Então qual era o contexto disso? Era: se um homem ganha, todos ganham. Se um homem perde, todos perdem. Lá no Éden, um homem perdeu e todos perderam. Mas Jesus Cristo, Davi, ele é a figura de Jesus. Colossenses 2 diz que ele, triunfando na cruz do Calvário, estabeleceu sobre cada um de nós que não pelejamos contra o diabo, que não pelejamos contra os principados, as potestades, e não poderíamos vencer o pecado que constava de ordenança contra nós. Mas ele, triunfando na cruz, deu a vitória sobre cada um de nós. Então Golias é a figura do pecado, e Davi a figura de Jesus. E quando Davi vence Golias, todo mundo venceu. Quando Jesus venceu a batalha contra o pecado, todos nós vencemos. Os que estavam em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, e nós aqui nos confins da terra. Rabaxarabasúpias. Quando Davi ganha, quem ganhou a batalha? Todos ganharam. Aleluia. Quem está aí, diga alguma coisa pelo amor de Deus. Sabe quem nós somos? O exército que não lutou, porque Jesus lutou por nós. E já que Davi é a figura de Jesus e Golias a figura do pecado, Jesus lutou contra o gigante do pecado e prevaleceu na batalha e venceu por todos nós. Porque eu e você, por mais inteligentes, habilidosos e sábios que sejamos, independente dos diplomas que temos, querido, independente da grana que temos, querido, nós jamais poderíamos vencer o pecado original. Estávamos condenados para sempre. A dívida era impagável. Era impossível pagar essa dívida adquirida por Adão. Mas Jesus, ao vencer na cruz, estendeu e estabeleceu a sua vitória sobre nós, triunfando sobre Satanás. O pecado é o nosso Golias, mas Jesus é o homem que sozinho enfrentou a luta. E quando ele venceu a morte, quando ele venceu o pecado, quando ele venceu a miséria, quando ele venceu as enfermidades, quando ele venceu na cruz, todos nós vencemos com ele. Quem pode glorificar a Deus por isto nessa noite? Porque quando Jesus vence, todos vencem. Quem está aí? Quando Jesus vence, todos vencem. Você não está entendendo? Eu acho que você não está aqui ainda. Quando Jesus vence, todos vencem. Quando Jesus vence, todos vencem. Todos, 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 de norte a sul, de leste a oeste. Quando Jesus vence, quando ele triunfa na cruz, todos triunfam. Quando ele vence, todos vencem. Quando ele ultrapassa os limites e quando ele recebe a autoridade, nós também recebemos. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo: quando Jesus vence, todos vencem. Você não está entendendo? Quando Jesus vence, todos vencem. Quando Jesus vence, até você entender, todos vencem. Quando Jesus vence, todos vencem. Quando Jesus vence, todos vencem. Quando Jesus vence, todos vencem. Se ele venceu a enfermidade, você também vai vencer. Quando ele venceu o pecado, você também vai vencer. Quando ele venceu a afronta, também você vai vencer. Quando ele venceu as traições, tudo que cercava, ele também te deu a vitória, em nome de Jesus. Quem glorifica ao Senhor por isso? E qual a boa nova do Evangelho? Porque ele venceu, eu venci. Porque ele venceu, você também vence. Porque ele venceu, a sua família venceu também. Porque ele venceu, as portas do inferno não poderão prevalecer mais contra a tua vida. E por isso que nós somos chamados daqueles que somos mais do que vencedores. Porque um homem venceu e todos vencem.
Por isso, você pode crer no amanhã, porque alguém venceu. Escute, preste atenção. Era ou não era impossível Davi vencer a Golias? Escute, preste bem atenção. Uma pedra é cravada na testa de Golias. A palavra diz que Jesus é a pedra fundamental. Sem Ele nós não vencemos nenhum pecado. Sem Ele não vencemos a transgressão. Sem Ele não vencemos as iniquidades. Sem Ele não vencemos a nós mesmos. Sem Ele estamos fadados ao fracasso. Sem Ele a nossa família é a pior de todas. Sem Ele nós somos os mais derrotados. Sem eles o inimigo vai continuar nos afrontando diariamente, como Golias estava afrontando diariamente ao exército de Deus. E muitas vezes o inimigo prevaleceu porque você não entendeu que Jesus venceu, e você também já é mais do que vencedor em todas as coisas. Querido, escute isso: Jesus venceu e você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Você não entendeu? Jesus venceu, então você já é mais que vencedor em todas as coisas. Você não entendeu? Jesus já venceu e por isso você já é mais que vencedor em todas as coisas. Aleluia! Por isso a palavra diz: vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus está falando: porque eu tenho um pai, você também tem um pai. Porque eu tenho uma palavra, e você também tem uma palavra. Porque eu tenho uma herança, e você também tem uma herança. Porque eu tenho um reino, e você também tem um reino. Ah, se a sua mente entendesse que Jesus já venceu e que você também já venceu, as más notícias não te deteriam, as circunstâncias da vida não te deteriam, o pecado não te deteria, as lutas e tribulações severas do dia a dia não te deteriam. Por quê? Porque você muitas vezes lá fora se esquece que Ele tem uma herança e te deu também, que Ele tem um reino e compartilhou com você, e Ele te amou de tal forma que Ele compartilhou até o Pai com você, quando Ele diz: Pai nosso, Pai nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Por que Ele disse isso ousadamente em Mateus 6? Porque antes de vencer lá na cruz, Ele sabia: não chegou à cruz, mas eu estou como Samar, eu não arredo meu pé da missão que o meu Pai me deu, porque eu estou falando e profetizando Pai nosso, e depois da cruz isso vai ficar selado com meu sangue num novo testamento, onde eles não serão mais criaturas, mas filhos de Deus, e eles poderão dizer, assim como eu digo Abba Pai, eles também poderão dizer, porque a herança que eu tenho compartilho com eles, o reino que eu tenho compartilho com eles, a casa que eu tenho compartilho com eles, o Pai que eu tenho, a herança, os milagres, as promessas, eu compartilho com eles. Escute, nós entramos em um cenário onde o Senhor está falando: você não é mais um, você não é qualquer um, porque você tem um reino, porque você tem uma promessa, porque você tem um Pai, e porque você tem um destino, e você também tem uma casa. Ah, glorifique a Deus por isso, pelo amor de Deus. Jesus venceu e você também já venceu. Um homem certo pode alterar as estruturas do teu destino. Jesus é o homem certo que alterou o teu destino. Levante a cabeça, porque você tem uma herança, que você tem um Pai, que você tem uma promessa, que você tem um reino. Você é um príncipe, você é um filho. Fale para alguém, encoraje essa pessoa com essa palavra. Fala para ela assim: você tem herança, você tem Pai, você tem reino. Você não é mais um, você é um príncipe. Você não é um abandonado,
Você é um filho. Encoraje com essas palavras. Olha para essa pessoa e fala assim: aqui a gente tem herança, aqui a gente tem promessa, aqui a gente tem reino. Quem pode dar um glória a Deus por isso, amados? Eu estou finalizando, e a palavra diz no Salmo 113, nos versos 7 e 8: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo assentar junto aos príncipes do seu povo. Ei, escute, Ele já te deu autoridade para que você seja levantado. Ele já te deu autoridade para que a tua casa seja erguida. Ele já te deu autoridade sobre as intempéries deste mundo. Os príncipes de Deus não são forjados em palácios. Os príncipes de Deus são forjados nas batalhas. Os príncipes de Deus são forjados no abandono, no desprezo, nas batalhas do dia a dia. Os príncipes de Deus são forjados em lugares de vergonha. Os príncipes de Deus são forjados em lugares de esquecimento. Eu vim te dizer nessa noite, que esta casa está aberta para aqueles que não têm portas. Esta casa está aberta para aqueles que não têm esperança. Esta casa, Ministério Ágape, está com as portas abertas para quem não tem esperança. Esta casa tem uma resposta para quem não tinha um caminho. Deus está te dando uma chance, e dando uma chance àqueles que não tinham mais possibilidades, com as possibilidades esgotadas. Deus está falando: as lutas do teu passado são um passaporte para uma nova história que começa hoje. Eu vou repetir isso. Deus te trouxe aqui para te dizer: as lutas do teu passado são um passaporte para uma nova história que começa hoje na tua vida. Você não entendeu ainda? Deus te trouxe aqui para te dizer: as lutas do teu passado são um passaporte para uma nova história que começa hoje. Hoje na tua vida. Aleluia. Lembre-se, queridos, que as cicatrizes são as marcas de feridas que Deus já sarou. 2 Samuel 23:14 diz: Davi estava na fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. E há um segredo espiritual aqui para a tua vida. Quem olha para a tua vida do lado de fora só consegue ver uma caverna de Adulão. Mas quem olha aqui para dentro consegue ver pessoas que têm herança, pessoas que têm paternidade. Quem olha do lado de fora fala: é só mais uma igrejinha. Mas quando olham para dentro desse lugar, percebe homens e mulheres que têm herança, que têm esperança, que têm uma história, que têm uma vida, que são príncipes de Deus. Aleluia. Aqui tem um segredo espiritual. Quem olha do lado de fora está vendo uma caverna de Adulão, mas quem olha aqui dentro sabe que você está numa fortaleza de Deus. Aqui ninguém vai tirar você do propósito, porque você está debaixo de uma palavra. Se ponha de pé, príncipe de Deus, princesa do Senhor. Aleluia. Onde está o louvor dessa casa? Se Ele vive, você pode crer no amanhã. Se Ele venceu, você pode crer na tua vitória. Se Ele triunfou, você também triunfará. Porque você é um príncipe de Deus. Nada e ninguém pode deter você.